Pai do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos falar vamos continuar em Mateus 5, né, da nossa leitura diária, mas hoje o trecho vai ser um pouco menor. Então, eu queria só relembrar para vocês, para a gente fazer a nossa leitura, nosso devocional. Sempre é importante lembrar aqueles pontos. Você orar, primeiro você ora, depois na oração você pede para que o Espírito Santo venha te dar entendimento, discernimento, para que ele venha fazer com que você consiga entender a palavra dele. Você depois você lê, né, o seu devocional, você faz a sua leitura diária e você para meditar, né? Lembra? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Aí o terceiro você para meditar, se precisar escrever o que o Espírito Santo te direcionou, é importante você parar e entender. Por isso que é importante sempre o dicionário ao seu lado, né? Como amigo, como eu falei, porque se você tiver alguma palavra que você não entende, você troca aquela palavra pelo significado que você viu, né? Que você entende no dicionário, e depois você continua a leitura fazendo a troca da palavra. E você ora novamente. Para quê? Para que o Espírito Santo venha te fazer entender, né? Como você já havia pedido, e colocar em prática aquela leitura, né? Para que ele venha direcionar a sua vida e que no momento certo você venha colocar em prática. Então vamos lá. Pega a sua Bíblia, vamos comigo. Mateus 5, 21. Ensino a respeito da ira. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Forte, né? A gente acha que ira é algo bobinho, né? Mas não é algo bem importante. O que significa ira? Intenso sentimento de ódio, rancor generalizado em função de alguma situação. Nós queremos que vocês entendam, crianças, que ira é pecado. Ficar bravo, ficar triste com alguma situação que aconteceu é normal. Mas você não pode, porque o papai e a mamãe não quer que vocês sejam um robô. A gente não quer que vocês escondam. Não, isso também nem é saudável. É importante você falar o que você está sentindo, mas de forma educada, de forma ponderada. Lembra do amigo Espírito Santo, do domínio próprio, né? Dos dons do Espírito, em Gálatas 5, 22? Tem aparecido muito isso para nós, né? Mas é porque tem sido muito importante. Porque com o Espírito Santo em nossas vidas, na leitura diária, buscando na oração, vocês conseguem esse domínio próprio, porque é dons do Espírito. Então, é o Espírito Santo que te dá esse dom, esse domínio. Então, quando você agir de forma imprudente, quando você brigar sem necessidade, quando você gritar, quando acontecer alguma coisa, o Espírito Santo vai falar: opa, espera um pouquinho. Não é assim. Peça perdão. Não pode. Então, o Espírito Santo, ele vai conduzir na sua vida. Porque nós temos o pecado que vem lá de Adão em nossa vida, né? A nossa natureza é pecaminosa, né? Nós já nascemos, a criança ela é pura,
Só que com o passar do tempo, essa natureza ela vai aflorando, ela vai se tornando mais forte, né? Com o que a gente vive ao redor, o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente presencia. Então, tudo isso vai tornando a nossa carne forte ao pecado, né? A pecar. Então, por isso que é importante a gente ter o Espírito Santo na nossa vida, para ter essa direção, esse domínio, esse cuidado. Porque é muito forte. Foi o que o pastor disse ontem para nós no culto. Se você tem... O que domina mais? Se a sua carne tá mais forte, se ela tá prevalecendo, se ela fala mais alto, é porque você tem menos o Espírito. Você tem... Se o seu Espírito tá forte em Deus, se o seu Espírito tá fortalecido, você consegue dominar a carne. Então, quem tá mais forte aí? O Espírito ou a carne? Então, aquilo... Por isso que a gente precisa ter um equilíbrio, né? Para a gente poder cuidar de tudo isso e ser forte perante as coisas que acontecem. Por isso que é importante vocês tomarem cuidado. Também tem no mandamento honrar pai e mãe. Se eu não me engano, é o 4º. Eu acho que é o 4º. Não pode, de forma alguma... Eu tô procurando meu caderno que tá escrito. Ele tá guardadinho. Depois eu pego. Então, é importante vocês terem esse cuidado, porque quando você se ira com o papai e com a mamãe, bate a porta, é pecado, né? Então, deixa eu ver. É bom que eu trago para vocês de forma mais clara, para não ter nenhum tipo de engano, né? Então, aqui, ó. Porque em 6 o Senhor fez os céus e a terra e o mar, tudo que neles há. Dia de sábado santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Êxodo 20, versículo 12. Então, a gente pode ver que honrar pai e mãe é um dos mandamentos, né? É um dos 10 mandamentos. Isso é importante para quê? Para que você venha... Mais para frente a gente também vê. Para que você venha ter uma vida longa. Mas você fica irado, bravo. E a gente ainda vê aqui mais para frente, né? Também em Mateus. Então, se a gente fica irado com o pai, fica muito bravo, isso pode nos causar problemas. Porque, ó, o rancor generalizado, ele traz... O que aconteceu com Caim e Abel? Deus não aceitou porque não foi primícia, né? Porque ele deu qualquer coisa para o Senhor. Mas Abel não, ele já deu o seu melhor, né? A sua primícia, o seu primeiro. Só que Deus falou para Caim, cuidado com o seu coração. Então, o que Caim, ele não tomou cuidado. Ele deixou aquele sentimento ir tomando conta dele. Até que ele foi e matou o seu irmão. Então, a gente precisa tomar cuidado. Porque se a tristeza ou quando você fica muito bravo, tomar conta de você ir guardando, isso se chama rancor, que é o que a gente leu, o significado de ira. Rancor generalizado em função de alguma situação. Então, é algo que você vai guardando no seu coração, você vai lembrando, ai, a mamãe fez isso, fez aquilo. Então, você vai deixando de ter aquela comunhão com a sua mãe, com o seu pai, ou com o seu irmão, ou com o seu amigo da escola. Com os de fora, a gente... Porque... Em casa a gente ainda tem o cuidado da mãe, do papai, que vai amenizando essas coisas, né? Então a gente precisa dar valor. Só que os de fora a gente vai deixando e a gente não vai vendo nada de bom, vai deixando de lado, vai ficando bravo, vai tomando aquela, né? Vai pegando aquela birra com a pessoa. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Porque uma coisinha boba se transforma em algo muito grande que vai fazer mal pra você. Né? Porque você vê que Deus não aceita a oferta se a gente tem algum problema com o irmão.
Então você precisa consertar isso para Deus receber a sua oferta. Olha como é importante, como você precisa estar em comunhão com alguém. Você precisa estar bem. Porque aqui fala também, ó, insultar, né? E quem insultar o seu irmão será sujeito. Quando você insulta, calunia, você tá falando mal, você tá chamando de tolo. O que é tolo? Né? Vamos ver o que é tolo quando você chama alguém de tolo. Tolo é falta de inteligência, tonto, falta de juízo, burro, trouxa. O que mais que a gente pode falar? Seu burro, falei já? Então, quando você tá insultando alguém, tá vendo? Quanto é importante conhecer a palavra de Deus? Que até nisso o cristão tem que fazer diferença. Você não pode ficar xingando as pessoas, você não pode ficar insultando. Isso é calúnia. Por que fala que vai pro tribunal, vai pra justiça? Pra justiça. Exatamente isso. Porque pela lei de Deus não pode. Mas no homem você precisa lá. Você precisa... você tem que ter certeza do que você tá falando. Porque se alguém te processar, ó, tá me caluniando. Isso é sentença. Isso é difamação. Então, é perigoso. Entre crianças não existe isso. Mas entre um adulto insultar o outro. E as pessoas não prestam atenção nisso. É no trabalho, é dentro da igreja, em várias situações na família. Só que tem coisas que a gente deixa relevar. Mas se você fica insultando as pessoas, se você fica causando tumulto, isso numa empresa é justa causa. E muitos não sabem disso. Por lei é justa causa. Imagina, a pessoa tá trabalhando e começa a fazer fofoca do outro, começa a insultar, começa a fazer brincadeirinhas. Você vê que pela Bíblia já fala que é caso de justiça. No mundo é justa causa, a pessoa é mandada embora e não tem direito a nada. E você pode sofrer um processo na justiça. São coisas muito importantes, a educação preza na vida do cristão. Vocês têm que tomar cuidado, vocês não podem, brincadeira grosseira, isso pode ser prejudicial. Isso pode causar ira, pode trazer tristeza no coração das pessoas, então vocês têm que tomar cuidado com isso. Você vê que a palavra do Senhor, ela nos conduz a uma conduta que o cristão tem que ser uma pessoa muito educada. Mesmo que você pode ser feliz, você pode brincar, você tem que tomar cuidado com suas brincadeiras, você não pode ficar insultando as pessoas, que isso faz parte aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se o Senhor não aceita uma oferta que a gente tem essa obrigação de dar, que a gente tem que cuidar da casa do Senhor, você vê, Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, ele não precisa de nada nosso. E se ele quiser, ele dá o dinheiro, ele arranja pessoas que possam cuidar ali da obra. Mas a gente faz com amor, né, pro Senhor. Só que se a gente for entregar e a gente não estiver bem com alguém, Deus não aceita. Olha a importância de você estar bem com o irmão, né? Então aqui no versículo 25 fala: entre em acordo sem demora. Não deixa ficar prolongando, porque as coisas podem piorar. Viu como um versículo pequeno traz tanto assunto, tanta coisa? Você vê tantos irmãos que por causa de uma coisinha, Esaú e Jacó, Esaú quase matou Jacó. Jacó teve que ir fugido para casa do seu tio, para que ele não fosse morto pelo irmão, para que não tivesse de novo tragédia. Então é importante para que a gente tenha cuidado com as coisas que a gente faz, com o que a gente fala, para que não venha acarretar coisas ruins para nossa vida, para nossa família. Então, crianças, a gente precisa entender. A ira é um pecado. Você bater porta pra mamãe, bater porta pro papai, ficar bravo, gritar, brigar, não pode. Você precisa tomar cuidado. Quando você estiver nervoso, você para, ora e chama o amigo Espírito Santo. Fala: Jesus, eu não tô aguentando. Espírito Santo, me ajuda. Ele te ajuda. Ele coloca as coisas no lugar. Se você não fez, ele vai mostrar pro papai e pra mamãe. Mas se você fez, ele vai te trazer a consciência do momento que você precisa pedir perdão e se reconciliar.
tá bom? Deus abençoe. Uma ótima semana para vocês. Beijo.